Deus abençoe mais uma vez a cada um dos irmãos que nesta manhã reservou parte do seu tempo para se dirigir a esta assembleia, da qual por alguns minutos estaremos partilhando um pouco da palavra de Deus. Estaremos falando da palavra da salvação. E o texto que nós aqui acabamos de ler consta do livro de Atos dos Apóstolos. E muito particularmente, nós vamos compreender que o capítulo e o versículo do que nós aqui apresentamos fala de alguma obra ou então trabalho que foi realizado pelo apóstolo Pedro. E por conta deste trabalho pelo qual o apóstolo Pedro realiza ou então faz, este trabalho custa ao apóstolo Pedro uma ordem para que ele pudesse justificar, uma ordem para que ele pudesse fundamentar, uma ordem para que ele pudesse explicar de onde teria surgido, de onde teria vindo aquela autoridade e ousadia para falar e fazer o que ele acabava de fazer. Deixa que eu lhe diga, filho de Deus, nesta manhã, que você vai ser chamado para se explicar. Como dizia há uns domingos atrás o evangelista enquanto pregava aqui a respeito da manutenção, você será chamado para se explicar, não por conta das coisas que você está fazendo bem para as pessoas, mas vão te chamar para te explicares por conta daquele o que está por detrás de ti e que te estimula e te move para fazer aquelas coisas boas. Você vai ter de fundamentar a força que te move, a causa pela qual está assente dentro de ti, para que possas fazer aquilo que os outros não querem fazer, aquilo que os outros não estão fazendo, aquilo que os outros não desejam fazer. E quando você aparece para fazer, aí vão se levantar multidões de pessoas desocupadas, multidões de pessoas que nada fazem, multidões de pessoas que não estão preocupadas. Estas se levantarão para poderem te questionar sobre que tipo de autoridade tu estás fazendo estas coisas. O apóstolo Paulo fala de um grupo de desocupados que morava na cidade de Tessalônica. Grupo de desocupados, grupos dos que nada fazem. Pelo menos se você se dedicasse na oração, estaria fazendo alguma coisa. Pelo menos se você se dedicasse em deixar de comer e jejuar, para ver se queima estas gorduras do pecado que estão dentro do teu coração, ao menos você estaria fazendo alguma coisa. Pelo menos se você dissesse: irmão Dércio, o que é que eu preciso para aprender a cantar? Estarias a ficar ocupado. Mas de tão desocupado que você se encontra, a única ocupação que você tem é querer perceber por que é que você está fazendo o que você está fazendo. Sobre a autoridade de quem é que você faz o que você está fazendo. Deixa-me dizer, filho de Deus, se Deus te chamou para poderes operar no ministério de libertação, liberta os cativos. Se Deus te chamou para poderes operar no ministério do louvor, não pare de cantar. Se Deus te chamou para poderes atuar no ministério da pregação, do ensino da palavra, ensine a palavra. Ainda que alguém questione a autoridade pela qual você está ensinando, pura e simplesmente ensine a palavra de Deus. Aqueles os que estiverem dispostos para aceitar, vão aceitar. Mas quem não quiser aceitar a palavra de Deus, este não é o problema de quem está a ensinar, é o problema de quem não quer receber a palavra de Deus. Aleluia. E desta manhã nós estamos ouvindo aqui Pedro
a apresentar a sua fundamentação, a apresentar a sua justificação, pela qual ele realizou a obra, que concluiu, terminou, resultou, diz a palavra de Deus, num coxo que ficava à porta da igreja frondosa, e que este coxo ficou de pé. O coxo levantou, meus amados. O coxo começou a andar, meus amados. O coxo, que nem sequer falava. Sabe que quando uma doença ataca as pernas, esta mesma doença acaba se movendo até aos restantes outros órgãos. Mesmo que você tenha a voz para poder falar, mas porque as pessoas te conhecem como coxo e te colocaram num lugar onde neste lugar a tua missão é estender a tua mão para pedir, você já não fala mais nada. Todo o que aparece é só a mão estendida. Porque as pessoas já sabem o que é que você quer. Aí você vira, para além de coxo, você vira mudo também. Aleluia. Então nós estamos vendo Pedro aqui. Pedro é chamado para poder se explicar. Então, enquanto Pedro explica, ele começa por dizer, já no versículo de número 17, dizendo: agora, irmãos, eu sei que o que fizeste não foi porque vocês tinham conhecimento daquilo que estavam fazendo, mas foi por ignorância. Aleluia. A tua ignorância vai fazer com que você cometa erros. A tua ignorância vai te conduzir a cometer falhas. A tua ignorância vai te conduzir a cometer pecados. E por conta da ignorância, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não nos responsabilizou pelos pecados de ignorância. Aleluia. Deus, Ele não nos tributou pelo pecado que foi originado pela nossa ignorância. Porque pela ignorância nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. Pela ignorância nós participamos em situações que não agradam a Deus. Pela ignorância nós vivemos uma vida que não é digna de poder ser sustentada pela vontade de Deus. Pela ignorância, Deus, Ele entendeu que havia uma necessidade de trazer para si o seu Filho, para que nos justificasse e nos redimisse dos nossos pecados gerados por conta de ignorância. Deixa-me dizer uma coisa: um ignorante salvo é pior do que o pecador que ele era antes de ter sido salvo. Nós, depois de salvos, a primeira etapa pela qual nós precisamos de eliminar, precisamos de remover, é chamada ignorância. Um ignorante espiritual é um perigo no meio da igreja. Um ignorante salvo é um perigo no meio dos irmãos. Porque tudo o que ele faz procura fundamentar que o fez porque não sabia. Tudo o que ele comete fundamenta porque o fez porque não tinha conhecimento. Na verdade, ele fez porque sabia porque que deveria fazer, por conta de um espírito de ignorância que está nele. Lutarmos contra uma ignorância constante nos faz com que tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Combatermos a ignorância constante nos faz com que tenhamos intimidade com Deus. Porque a ignorância, ela mata o nosso relacionamento com o Criador. A ignorância nos remove dos caminhos pelos quais Deus determinou para que nós possamos estar. Então Pedro está dizendo: por conta da vossa ignorância mataram a Jesus. Mas Jesus não vos tributou pelo pecado da ignorância para que fossem condenados. Muito pelo contrário, Ele vos justificou. Aleluia. E dos pecados fostes redimidos. O irmão está a entender o que estou a dizer? O pecado da ignorância do passado, ele nunca te vai ser tributado hoje.
Mas todo pecado pelo qual será realizado, será cometido conscientemente, há de ser multiplicado pelo pecado da ignorância do passado. Eu estou a dizer assim: o que você fez antes vai ser adicionado ao que você está fazendo hoje. E aí, meu amado, você já estará na situação de quem não tem nem sequer o direito de poder ser perdoado. Entre os irmãos você vai abandonar sozinho. Entre os irmãos você vai se ausentar sozinho. Entre os irmãos você não se vai sentir confortável sozinho. Aleluia. Porque a ignorância do passado foi adicionada ao teu caráter atual, ao teu caráter do dia de hoje. Então Pedro, ele explica que a ignorância do passado, incluindo das vossas próprias autoridades, fez com que houvesse cumprimento dos vossos próprios atos, e vocês mataram a Cristo. Mas a boa notícia é que no versículo 19 Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Aleluia. Há uma boa notícia nesta manhã. Se você se arrepender, se você reconhecer, se você estiver na altura de compreender que pela ignorância tens estado a andar em pecado, então Deus é justo para poder te perdoar. E quando Ele te perdoar, o teu relacionamento com Ele vai estabelecer tempos de refrigério. Não existe melhor coisa que sentir paz em Cristo quando o fardo do pecado me é retirado. Aleluia. Não existe melhor momento ou estação da vida de alguém semelhante ao dia em que você ouve: os teus pecados estão perdoados. Ainda que você continue coxo, mas vale a pena ser coxo sem pecados. Ainda que você continue cego, vale a pena ser cego, mas perdoado. Ainda que você continue no leito da cama no hospital, vale a pena permanecer no leito da cama do hospital, mas perdoado, do que doente e não perdoado. Coxo e não perdoado. Cego e não perdoado. A boa notícia é que Jesus, Ele hoje está dizendo: pecados de ignorância estão sendo perdoados. Pecados cometidos inconscientemente estão sendo perdoados. Porque há um tempo pelo qual o Pai está preparando refrigério para aqueles os que creem no seu nome. E o tema da nossa mensagem é correntes invisíveis. O poder de um coração não arrependido. Correntes invisíveis. Poder, ou seja, peso de um coração não arrependido. Peso de um coração não arrependido. Todo coração não arrependido carrega um peso. Aleluia. Quando nós falamos do arrependimento, nós estamos dizendo que quem não se arrepende, permanece o peso das correntes da acusação. Quem não se arrepende fecha portas para que a misericórdia de Deus o possa alcançar. Quem não se arrepende nega a si mesmo a possibilidade de poder começar novamente. Quem não se arrepende escolhe o orgulho em vez de escolher a liberdade. Quem não se arrepende
fica pobre. Quem não se arrepende, fica doente. Quem não se arrepende, não progride. Quem não se arrepende, fica estagnado. Quem não se arrepende, não pode ter relacionamento nem consigo próprio. Quem não se arrepende, fecha todas as portas pelas quais Deus havia aberto para que tivesse uma nova experiência com Ele. Estamos falando nesta manhã de um tema relacionado com doutrina. Isto é doutrina. Arrependimento é doutrina. E nós queremos que a igreja entenda o porquê de trazermos para nós o arrependimento. Aprender todos os dias que precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, de nos arrepender das nossas falhas, de nos arrepender dos nossos erros, irá permitir que nós abramos uma nova estação da nossa vida para que possamos ter um relacionamento uns para com os outros. Uma das circunstâncias que bloqueia um relacionamento entre irmãos é quando um não se arrepende, é quando um não reconhece, é quando um não compreende que precisa de se corrigir, que precisa de se consertar, que precisa de mudar a sua forma de viver e de ser. O arrependimento é uma das maiores portas que nos permite que nós possamos ver Deus. O arrependimento é uma das maiores mensagens que foi pregada por Pedro. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Vocês mataram a Cristo por conta dos pecados. Eu estava ensinando ontem à tarde aqui que o pecado foi o motivo pelo qual Cristo foi morto. E se porventura eu for a pessoa que decida ter aliança com o pecado, eu estou dizendo que estou sendo amigo daquele que matou ao meu amigo. Porque Jesus, toda vez que Ele olhou para nós, Ele disse: meus amigos. E se Ele é teu amigo, se Ele é meu amigo, imagine tu teres aliança com quem matou ao teu amigo. Não faça alianças e pactos com o pecado. Não faça alianças e amizades com o pecado, porque foi o pecado que matou ao nosso amigo. Aleluia. Mas nós gostamos de ter aliança com o que destruiu, com o que desfez, com o que matou ao nosso próprio amigo. Então Pedro está a dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deixa que eu lhe diga nesta manhã, a conversão vem depois do arrependimento. Você nunca poderá se designar convertido se antes não te arrependeres. Você nunca poderá se achar convertido enquanto o arrependimento não tiver tido o seu devido lugar. O contrário disso, você estará passeando em assembleias de pessoas verdadeiramente convertidas com um e único objetivo: contaminar a elas com as tuas ideologias de pessoas não convertidas. Com um e único objetivo: contaminar a elas com os teus pensamentos de pessoas não arrependidas. Você vai ser uma espécie de uma infestação, uma espécie de uma peste dentro da assembleia de pessoas convertidas. Aleluia. E quando nós nos tornamos uma peste num ambiente de pessoas saudáveis, deixa que eu lhe diga, o vírus H1N1 que entrou em Moçambique não foi com 100 pessoas. Quando nós voltamos para a história em 2020,
até a data da declaração de que em Moçambique temos Covid-19, no dia 20 de março de 2020, apenas diziam que tinha um e único indivíduo com nariz muito grande. Era ele que trouxe Covid. Um só trouxe Covid. E o país todo ficou cheio de Covid. Me perdoe se vos ofendi. Se você tem nariz grande, foi você mesmo. Um só veio com Covid e passou o Covid para todos. Passou a peste para todos. Portanto, pessoas que se julgam convertidas e não arrependidas, quando entram na assembleia de pessoas convertidas, a sua missão é contaminar os que estão convertidos. Eles contaminam com a sua doutrina, eles contaminam com a sua ideologia, eles contaminam com a sua filosofia, eles contaminam com os seus pensamentos, mas o objetivo é tirar aqueles os que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, para que voltem mais uma vez ao lamaçal. Jesus disse: vós sois a geração, diga comigo, eleita. Aleluia. Olhe para ti como uma geração eleita. Vós sois o sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Aleluia. O teu nível, a tua dimensão, o teu estado não é de quem deve carregar peste perniciosa para trazer na Assembleia dos Justos. Não sejas tu o quadrúpede em vez de ser uma pessoa de 2 pés. Quando percebes que estás a demorar a chegar ao destino, vira até. Já não pode andar com os pés, também quer andar com as mãos. 4 pés. Só falta sair cauda lá atrás para poder representar melhor o capeta. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o arrependimento vai abrir portas que o orgulho fechou. O arrependimento vai abrir portas pelos quais o ego fechou. Arrependei-vos, para que possam ver Deus. Ninguém pode ver Deus se não se arrepender antes. Ninguém pode se julgar convertido enquanto o arrependimento não tiver tido lugar. Aleluia. Porque o arrependimento, ou seja, a falta do arrependimento, representa uma corrente invisível que nos amarra e nos coloca na posição de estarmos sempre certos e corretos, mesmo quando estamos errados. A falta do arrependimento nos coloca na posição de estarmos em cima, porque queremos que os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que nós temos para transmitir, nos seja ouvido independentemente de estarmos corretos ou errados. Daí que nós temos a ausência do arrependimento como uma corrente invisível. Ela nos amarra, ela nos ata. Arrependei-vos, porque o Senhor está preparando tempos de refrigério, tempos de restauração, tempos em que Cristo vai ser manifestado nas nossas vidas. Nós vemos adiante, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, desta vez nós estamos vendo o apóstolo Paulo mais uma vez trazendo obra da parte de Deus. Enquanto Pedro estava sendo julgado por ter levantado um coxo pelo poder de Deus, nós estamos vendo Paulo a fazer sua viagem para a cidade de Tessalônica, e a seguir ele vai para Bereia. E a palavra diz que Paulo, quando chega em Tessalônica, ele inicia a ensinar o evangelho. Ele fala da palavra em Tessalônica, e um grupo de pessoas que ouviram a Paulo não se agradaram por estarem a ouvir o evangelho. Deixa que eu lhe diga, quando o evangelho começa a provocar
uma sensação de desgosto dentro de ti, é porque existe um governador espiritual que está dentro da sua vida e que ele não te permite que tu aceites o evangelho. Por isso que Oséias diz que o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Muito mais do que ter-lhe faltado o conhecimento, eles rejeitaram o meu conhecimento, negaram a minha instrução. Você não tem como poder se converter se negas a instrução que vem da parte de Deus. Não há como você poder se converter se a palavra pela qual tem sido anunciada todos os dias, ela não te pode comover, ela não te pode converter. Você está com um coração tão endurecido ao ponto de não conseguir perceber que este é o tempo pelo qual eu devo aceitar que chegou a hora de mudar. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento de fazer um shift. Aleluia. Muda de posição um pouco. Experimente. Deixa que eu lhe diga, filho de Deus. Quando Deus te levanta para te usar, você vai ter oposição. Quando Deus te levanta para poder trabalhar consigo, você vai ter guerras. Quando Deus te levantar para poder te fazer o uso da sua obra, você vai ter pessoas más a se levantarem contra ti. Paulo chega em Tessalônica, levantaram-se. Só que os que se levantaram contra Paulo não eram pessoas ocupadas, eram pessoas desocupadas. Tenha cuidado em não seres uma pessoa desocupada. Vocês sabiam que os que cometem crimes são pessoas que não fazem nada? Ele fica à espera para que alguém lhe diga: olha, vamos lá fazer um serviço sujo ali, vai me fazer esse trabalho ali, porque ele não tem outra coisa para fazer. Mas se você estiver ocupado com alguma coisa, se você estiver fazendo alguma coisa, de certeza absoluta, não há de ser uma proposta qualquer que te vai fazer com que tu deixes de fazer o que estás a fazer para ele fazer uma outra coisa. Aleluia. Sambalat e Tobias, quando nós lemos o livro de Neemias, vamos perceber que eles fizeram um convite a Neemias, dizendo: Neemias, venha que nós queremos te apresentar um certo negócio. Neemias disse: meus amigos, eu estou fazendo uma obra muito importante e que não posso deixar para poder atender os vossos negócios. Aleluia. Quando você está ocupado, quando você tem algo para fazer, quando você está decidido em fazer algo para Deus, de certeza absoluta que você não se vai desocupar com algo que não tem valor. Então nós nos ocupamos com aquilo o que ainda sem tanto valor, sem tanto peso, sem tanto prestígio, nós nos ocupamos com isso, porque estamos desocupados. Os desocupados se levantaram contra Paulo, instruídos por algumas pessoas aparentemente ocupadas, e disseram: comecem a fazerem tumultos aqui, porque não queremos ouvir o que Paulo está trazendo para a cidade de Tessalônica. E deixa que eu lhe diga, se for pelo evangelho, aceite sofrer. Se for pelo evangelho, aceite ser caluniado. Se for pelo evangelho,